O meu coração pediu pra se apaixonar. Leitura do livro Casada para Sempre, Testemunho. Autoria Sandra Cristina Takaoka Capuano Gomes. Já te pertencia. Se não existe. Leitura da página de número 71. Testemunho de Ana. Meu nome é Ana. Casei-me aos 19 anos no religioso com Éder. Bom, eu tinha um conceito errado de casamento. Casei para ser feliz e não para fazer meu cônjuge feliz. Pois quando pensamos dessa maneira egoísta em querer ser feliz e não fazer feliz, sofremos as consequências. Quando o outro é feliz, eu sou feliz. Conheci meu esposo, que é do interior de São Paulo, namoramos quase 4 anos e nos casamos somente no religioso. Devido ao curso que ele frequentava, o militarismo, continuei morando com meus pais. Casei grávida e para poupar e não atrapalhar o seu curso, pois não podíamos nos casar no civil, pois ele seria excluído, tive que morar com meus pais e mesmo casada, não tivemos uma vida a dois. Quando fui morar com meu esposo, o meu filho já estava com 5 anos e isso pesou muito na vida conjugal. Mas a nossa alegria como família unida durou pouco, quase 1 ano e meio. Ele acabou saindo da aeronáutica e não viu outra alternativa a não ser ir para o Japão. Ele quis vir sozinho para nos poupar do sofrimento, pois naquela época a vida no Japão não era tão fácil como agora, mas mal saberia ele que o sofrimento estava cercando a todos nós. Eu sempre fui sincera, fiel, confidente ao meu marido, por isso havia muita confiança de ambas as partes. Ele veio para o Japão e eu voltei a morar na mesma cidade onde eu nasci, onde montei um apartamento no centro da cidade e ficamos ali, eu e o meu filho. Comecei a sair com as minhas amigas, algumas solteiras, outras separadas, comecei a viver uma vida mundana, festas, bares, baladas e aí por diante. Senti muita necessidade de ter um marido presente, companheiro, mas a distância era enorme. Não me faltava nada materialmente, mas me faltava um lar, um marido presente, uma vida a dois que eu não tive. Sofria muito com isso, até que um dia conheci um rapaz solteiro, ficamos amigos e aos poucos foi conquistando a mim e a meu filho, oferecendo uma vida que almejava, uma vida a dois. Então caí no laço do adultério e meu marido começou a sentir a minha frieza, mas mesmo assim pediu para eu aguentar mais 1 ano e então voltaria definitivamente. Mas aí eu já estava envolvida demais, então pedi a ele que voltasse, pois queria esclarecer a situação e gostaria de me separar. Quando ele voltou para o Brasil, fui sincera com ele, dizendo que estava envolvida com uma outra pessoa e que não desejaria que ele sofresse por minha causa, pois ele não merecia. Mas eu não tinha mais o controle do meu sentimento e não sentia o mesmo por ele. Porém, o amor dele por mim era tão intenso que ele passou por cima de tudo isso. E estava disposto a enfrentar qualquer coisa para tentar recuperar o que havíamos perdido. Entrou em desespero, perdeu uns 20 quilos, entrando em depressão. Minha família acompanhou todo este quadro de sofrimento e também sofreu junto, pois a separação não só atinge os cônjuges, mas todos que estão ao nosso redor. Meus pais deram muito apoio ao meu marido, tentando abrir os meus olhos, mas a separação acabou acontecendo. Aí começou o trabalhar de Deus na vida da minha família, começando pela minha mãe. Ele começou a buscar a Deus, ela começou a buscar a Deus e a frequentar uma igreja evangélica. E aos poucos começou a largar a idolatria, toda a religiosidade que estava passando de geração a geração. Meus irmãos mais velho havia se separado uns 3 meses antes de mim. E vejo que o Senhor começou a atraí-la pela dor. Hoje tomamos consciência e repreendemos no nome de Jesus um espírito familiar chamado espírito de separação que tem assolado a minha família. Minha mãe foi para Jesus e depois de 7 anos ela se batizou nas águas, criando assim uma grande polêmica numa família católica tradicionalista. Então, vendo aquele quadro de separação, decidiu pagar um preço de oração. O interessante nisso tudo, ou melhor, a realidade desse grande milagre foi a fé inabalável de minha mãe, pois mesmo me vendo separada nos braços de outro, e o meu marido nessa altura também com uma outra mulher, ela não desanimou e continuou a orar. Meus próprios parentes, irmãos, falavam com ela que não adiantaria insistir naquele propósito
propósito de oração, pois já não tinha mais jeito. Na casa de minha mãe havia um quadro de uma foto minha, vestida de noiva com meu marido de farda, pendurado numa parede de uma sala. E quem entrava e se deparava com essa foto ficava indignado, pois não havia mais sentido o mesmo exposto, sendo que cada um já tinha tomado o seu rumo. Me lembro que quando visitava minha mãe, junto com ela e outra pessoa, ficávamos constrangidos ao ver a foto na parede. Eu e muitas outras pessoas diziam para que ela tirasse a foto da parede, pois não tinha mais nada a ver. Ela, sempre convicta, respondia: eu não vou tirar, porque depois eu vou ter que colocar novamente. O meu Deus vai operar um grande milagre, e antes que eu morra, vou ver com meus próprios olhos, para a honra e para a glória do Senhor. Isso é fé. Apesar da separação ter sido amigável, foi muito traumática. O meu filho, ciente de tudo, me disse que queria morar com o pai. Na verdade, o seu desejo era que seu pai e sua mãe ficassem juntos. Então, entrei em desespero, pois sabia que se ele ficasse com o pai, viria para o Japão e, por outro lado, não poderia obrigá-lo a viver uma vida que ele não pediu. Então, a advogada me orientou que concordasse com o meu filho e o pai teria então a sua guarda provisória. Caso meu filho mudasse de ideia, voltaria a morar comigo, mas se eu insistisse, poderia perder a guarda definitivamente. Aí começou Deus a trabalhar na minha vida. Queria ser tão feliz, mas na verdade só havia trocado de endereço, pois a infelicidade continuava e agora mais intensa com a falta do meu filho. Então me atolei no espiritismo por causa da família com a qual eu me envolvi. Eram todos espíritas. Resumindo, fui ao fundo do poço, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor usou os seus servos e uns amigos nos convidando para irmos no culto de uma igreja evangélica e me resgatar. A princípio relutamos, mas como a situação estava ficando de mal a pior, resolvemos aceitar o convite. Nunca mais saí da presença de Deus. Através dos cultos, estudos e grupos familiares que participávamos, o Senhor começou a expressar a sua vontade para a minha vida, a falar comigo claramente que eu estava em adultério, e cada vez mais a palavra de Deus foi me libertando de tudo o que eu estava envolvida. Enquanto isso, a minha mãe pagando o preço pela oração. Cheguei num ponto, eu diria, no beco sem saída, pois já estava querendo me batizar e tinha que fazer uma escolha. Já que queria acertar minhas contas com Deus, tive muito temor pela vida que eu estava vivendo. Batizando-me, não estaria simplesmente aceitando o Senhor Jesus como Salvador, mas principalmente como Senhor da minha vida. Então não via outra opção a não ser matar a minha carne. Era necessário para a minha salvação. Decidi terminar tudo e buscar a vontade de Deus na minha vida, já que uma vez tinha tentado pela minha própria vontade e só batia a cabeça. Como eu falei, só troquei de endereço, problemas piores enfrentei. E pela misericórdia de Deus, toda essa família com a qual me envolvi foi liberta e restaurada pelo Senhor. Glória a Deus por isso. O nosso Deus transforma derrota em vitória. Então minha mãe, como sempre, glória a Deus pela vida dela, escreveu uma carta para o meu ex-marido falando dos acontecimentos de minha vida. Ele havia se envolvido com minha ex-cunhada e como os dois haviam sofrido devido à separação, tiveram temor em levar essa situação adiante. Então eles terminaram e começamos a acertar a nossa vida aos poucos com a ajuda do nosso Deus. Mas com tudo isso, o Senhor Jesus me ensinou uma grande lição. Eu e vocês somos livres para escolher a quem se entregar, mas não somos livres das consequências desta escolha, seja ela espiritual ou não. Hoje eu posso ajudar muitas vidas pela misericórdia de Deus, através da grande obra que o Senhor fez no meu casamento, pois eu passei por tudo isso para a honra e a glória fosse totalmente dele. Ainda tive tempo de fazer a escolha certa e o Senhor restaurou as nossas vidas, restituindo tudo aquilo que o inimigo de nossa alma havia nos roubado. Vale a pena fazer a vontade do nosso Senhor, Abba Pai, Paizinho querido. Posso dizer que eu e a minha família servimos ao Senhor. Temos lutas, mas o nosso testemunho, as dificuldades que enfrentamos, nos ensinaram a olhar, a viver pela fé. Nós fomos fortalecidos em meio às adversidades e o Senhor nos sustenta até o dia de hoje. Meu esposo hoje é ministro da palavra, tem um chamado na área de ensino. Cada dia estamos vivendo as promessas de Deus,
A mais recente foi o filho da promessa, que chegou depois de 17 anos. Veio como um presente de Deus, até porque esse filho, segundo o Senhor, viria para completar a restauração do nosso casamento e a nossa alegria. Estamos cada dia crescendo na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso. Ao amado de nossa alma, o meu muito obrigada por tudo que Ele fez e que ainda vai fazer. Te amo, Jesus.